Vem comigo fazer as malas para uma semana na Riviera Maya. E neste vídeo eu não vou só mostrar o que levei, vou contar tudo o que eu realmente usei e, claro, tudo o que eu me arrependi de ter colocado na mala. Bom, então, hora de começar, eu tenho aqui a mala pronta para ser arrumada. Se é que faz sentido, né? Pronta para ser arrumada, mas tudo bem. Vamos lá que a gente tem bastante coisa para colocar. Eu comprei esses, como eu posso dizer, essas bolsinhas ou esses quadrados, essas caixas de tecido na Amazon, que são feitas para você fazer a mala, para você organizar a mala. Acho que o nome é organizador de mala. São organizadores de mala que você separa, vem 3 tamanhos diferentes. Eu vou mostrar os 3 tamanhos, porque eu acho que eu vou usar todos que eu comprei. O kit que eu comprei vem 6, 3 tamanhos diferentes, 2 de cada tamanho. Esse daqui é o maior e, para você ter uma ideia, o tamanho dele dá quase que uma carry-on inteira, ou seja, aquela mala, aquela bagagem de mão, esse é praticamente do tamanho de uma bagagem de mão. Então você tem ideia que essa mala aqui é grande. Só explicando sobre essa mala grande, ela talvez seja exagerada, mas é porque eu vou colocar as coisas com folga, a gente tem direito a uma mala grande, cada um de nós dois, eu e meu marido, cada um de nós tem direito a uma mala grande e com um peso alto até, a gente não tem nem como a gente chegar nesse peso, então a gente vai usar, já que já tem disponível. Eu não tô me preocupando com peso, com tamanho, com nada. Talvez, se sobrar espaço, talvez meu marido até coloque as coisas dele dentro dessa mala e a gente só leva uma. Só se você estivesse perguntando sobre o tamanho da mala. Essa primeira embalagem aqui, essa primeira divisão, está com os meus vestidos. Aqui eu não preciso nem abrir e mostrar pra vocês, porque são os mesmos vestidos que eu já mostrei quando eu fiz o vídeo dos recebidos da Shein. Na verdade, esse aqui é um Levi's, mas eu mostrei esse vestido também. E eu mostrei cada uma das minhas compras que eu fiz especificamente para essa viagem. Então, todos aqueles vestidos naquele vídeo, eu vou deixar o link aqui para você ver. Todos esses vestidos couberam dentro desse... Eu não consigo achar um nome para isso, dessa embalagem, dessa divisória. É porque na Amazon eles chamam de cubos, mas não é um cubo. Isso não é um cubo. Isso é quase uma caixa de tecido, mas enfim. Então eles estão todos aqui e como é o maior, eu vou começar por ele, colocando aqui na mala. Usei metade dos vestidos que eu levei. Este longo foi para o jantar no Cirque du Soleil. O rosa decotado no jantar do Dia dos Namorados na praia. O azul florido longo ficou para o restaurante japonês. O florido verde rendeu 2 usos, um restaurante mais informal e uma festa silenciosa. E o macaquinho também foi à noite, quando voltamos ao restaurante informal do resort. Depois, além dos vestidos, eu tenho peças que não são completas e eu decidi separar, fazer essa separação, então, que eu acho que é mais fácil. Eu tenho um vestido de sobra aqui para os dias, então eu só precisava de algumas outras peças só pra ter mesmo. Aqui eu tô levando um short só, jeans. Eu ia levar mais de um, mas eu pensei, não, eu já tô levando um monte de vestido, saída de praia. Esse short aqui é realmente só se a gente for sair do resort e tal. Eu nem sei se eu vou precisar usar. O short foi usado no último dia, quando eu tinha que voltar pra casa. Mais uma sainha bem levinha. Aliás, essa sainha é tão velha, gente, não conta pra ninguém. Mas essa saia eu tenho desde a Argentina, desde quando eu morava na Argentina. E tem muitos anos. Não vou nem falar pra não entregar a velhice dessa saia. Estou levando a minha camisa do Brasil, porque vai ter jogo da seleção na Copa do Mundo enquanto a gente estiver lá. E a gente, obviamente, vai procurar algum lugar para assistir. E eu e o Cris, nós compramos as nossas camisas para esse ano. A gente sempre compra na Copa. Tem muita camisa do Brasil. Eu amo a seleção brasileira. E, bom, enfim, não posso deixar de ver o jogo. A saia e a camisa do Brasil foram pro dia do jogo da seleção. Essa sainha eu também comprei naquela compra, enfim, veio junto com as outras roupas da Shein. É uma sainha envelope, como você pode ver, quase uma saída de praia, bem fininha, que eu tô levando também. E para combinar com ela, eu tenho 3 opções que eu devo alternar. Eu tenho 2 tops ou bustiers, na minha época a gente chamava isso de bustier. São esses tops sem alça, também da Shein, de malha, super simplesinho. Eu tenho um cinza e tenho um outro branco do mesmo modelo, como você pode ver. Esta saia e o top cinza estrearam no primeiro dia e você vai ver o look completo no tour do quarto.
E eu tenho outro top, um que tá usando muito, que, aliás, eu tenho que olhar no YouTube como é que eu visto esse top. Praticamente é uma faixa, vocês vão ver, se você acompanhar o vlog da viagem, você vai ver. É um top que, na verdade, ele passa por debaixo do peito e levanta o peito por baixo. E ele é, mais que nada, uma faixa. Esse top branco também ficou pro último dia, para aproveitar aquelas últimas horas de resort, quando eu já não queria mais biquíni, mas ainda fazia muito calor. Aqui eu tenho uma saída de praia em crochê, é uma saia bem longa, vai até o pé, vai da cintura até o pé. Você vai ver na viagem também que isso com certeza eu vou usar. Essa saia aqui eu amei, usei quase todos os dias. E também uma saída de praia de crochê, esse já é um vestidinho curto de crochê para usar como saída de praia, que você também vai ver no vlog. E apesar de preferir a saia, o vestido de praia salvou nos dias mais nublados, quando as atividades fugiam um pouco da praia. Eu tinha arrumado tudo bonitinho e agora eu vou arrumar mais ou menos, depois eu volto arrumando direitinho, só pra gente adiantar, senão a gente nunca vai terminar esse vídeo, que ainda tem mais alguns cubinhos ou caixinhas. Eu espero até o final desse vídeo pensar num nome legal pra gente chamar isso daqui. Divisórias de mala, acho que eu vou chamar. Fala aí, como você chama isso? Porque eu tô falando, gente, eu comprei na Amazon aqui no Canadá, eu comprei em inglês, então, tipo assim, eu não sei como falam isso no Brasil. Vamos pro próximo. Aqui, onde estão os... esse não pode faltar. Esse eu não posso deixar em casa. Esse é o pacotinho, vamos chamar de pacote. Esse é o pacotinho dos biquínis. Estão todos aqui, você também vai ver nos vlogs. Eu comentei da minha saga para encontrar biquíni estilo brasileiro aqui. Eu tenho alguns alguns não, todos os meus biquínis, principalmente a parte de cima, eu sempre compro na Victoria's Secrets. Então eu tenho esses daqui desde a última viagem que a gente fez para Cuba. Outros são novos, eu comprei para essa viagem especificamente. Todos Victoria's Secrets. A única exceção é uma calcinha de biquíni que eu comprei da última vez que eu fui no outlet, eu mostrei pra vocês. Mas tirando isso, todas as calcinhas e sutiãs que eu tenho de biquíni são da Victoria's Secrets. E eu tô levando, deixa eu ver quantos sutiãs. 1, 2, 3, 4. Esses aqui são quase camisetinha. São, deixa eu mostrar melhor pra vocês. Eu tenho alguns tomara que caia. Aliás, esse daqui o forro tá meio que embolado aqui dentro. Eu tenho esse, eu tô levando algum outro? Não, esse é o único tomara que caia que eu tô levando, que eu já tenho desde a outra viagem. Eu tenho, que são tipo sutiãs mesmo, que tem suporte de arame. Tô levando 1, 2, desse modelo são esses. O biquíni gráfico ficou pro dia de spa e o florido pro dia de mais sol, porque era o que fazia a melhor marquinha. Eu tenho esse daqui, que não é um cortininha, mas ele é um pouquinho mais parecido, como se fosse um triângulo, né? Já esse violeta entrou no dia em que a gente ficou indo e voltando, alternando piscina e mar. E eu tenho esses dois que eles são quase como tops. Eu posso até usar como top porque eles são umas blusinhas de uma alça só. Os dois são iguais, só que de estampas diferentes. Ai, como é que tá difícil. Esse babadinho atrapalha pra mostrar. Mas vocês vão ver nos vlogs. Ele é um top com uma manga só. Acho que esse aqui dá pra ver melhor, o modelo dele. Este modelo foi perfeito pro dia nublado, quando eu queria algo que servisse de top, mas que também desse para entrar na piscina do quarto. E aí de calcinha de biquíni que é o problema, que é muito difícil de achar. As calcinhas aqui são enormes, parecem fraldas ou calça plásticas. Eu tenho essas duas da Victoria's Secret que eu comprei para a última viagem, que obviamente eu tô levando e vou meio que combinar com essas outras. As calcinhas de amarrar eu deixei para os dias de água calma ou de piscina. E eu consegui esse daqui no outlet de uma loja que tinha, e eu pedi pra mulher especificamente qual a calcinha mais cavada que você tem, e esse era o único modelo que eles tinham, e só tinha essa cor, porque eu falei com ela, as cores que você tiver eu vou levar uma de cada, e ela só tinha dessa cor. Pelo menos eu tô levando 3 calcinhas. Já esta calcinha foi perfeita para as atividades aquáticas, já que a de amarrar seria um perigo. E você vê a diferença, né, de quantidade de calcinha para sutiã. Mas pelo menos acho que não vai ter problema, né? Pelo menos eu tenho 3 calcinhas para alternar. Elas têm
cada uma delas tem 2 dias para secar para eu poder usar de novo. E aqui está toda a parte de biquíni. Gente, eu já falei que eu tô adorando esses pacotes. Olha só que maravilha para organizar. Esse pacote aqui eu não vou abrir para mostrar para vocês, mas basicamente aqui dentro, como você pode ver, tem os meus sutiãs e calcinhas. E eu também coloquei alguns cintos aqui, até que os cintos eu poderia mostrar, né? Eu tô levando 3 cintos, na verdade nem precisava. Eu tô levando esse amarelo que eu comprei da última vez no outlet da Tommy Hilfiger, que eu achei lindo. Eu achei tão bonitinho esse amarelinho, eu comprei e tô levando. E eu acho que vai ser super divertido. E eu tô levando um branco da Kate Spade. E desse mesmo branco eu tenho um preto que, pra falar a verdade, eu nem precisava estar levando. Talvez eu até tire, né? Porque vai ser muito difícil usar um cinto preto lá. Mas, já que temos espaço... Só usei o amarelo e no último dia. Aqui nós temos o pacote das sandálias. Ah, aliás, esqueci, eu tenho que botar um tênis. Não, mas eu vou com um tênis, então não preciso colocar aqui. Então, além dessas sandálias, eu vou com um tênis. Um tênis que é mais de passeio, mas que dá pra usar se eu quiser ir algum dia na academia lá. Não dá pra correr, não tô levando tênis de corrida dessa vez, mas pelo menos algum tipo de exercício leve dá pra eu fazer com o tênisinho que eu tô levando, apesar dele ser mais de passeio, ele ser mais arrumadinho. E aqui, basicamente, eu tô levando a Melicinha, porque eu acho que Melicinha é super praia, dá pra andar no molhado, se tiver chovendo, dá pra... Enfim, dá pra molhar o pé com ela e ela combina com muita coisa. A Melicinha só foi usada no último dia. Eu tô levando esse daqui da Michael Kors. É uma das minhas sandálias preferidas e apesar dela ser super alta, eu acho que é a sandália mais confortável que eu tenho. Eu amo essa sandália. Eu acho que eu posso caminhar uns 10 quilômetros com essa sandália, que eu acho super confortável, essa plataforma. Essa daqui vai ser muito boa pra noite, porque ela é bem praia, bem informal, mas ao mesmo tempo um salto bem alto, então dá pra ficar bem bonita, né? Você se sente bonita, sexy, sem ser algo formal. Esse sapato ficou perfeito pro jantar do Dia dos Namorados na praia. Quando eu queria algo mais sexy, mas ainda assim praia. Pro dia, eu tô levando essa sandalinha aqui, que é branca. É de uma marca que tem aqui no Canadá. É uma marca assim, ok, sabe? Ela tem preços baratos, mas não tem nada uau, assim, lindo, maravilhoso. É uma marca boa pro dia a dia, porque é bem confortável. Se chama College Spring. E então eu tô levando essa branca, que combina com muita coisa. Essa foi a sandália mais usada de todas. Além de confortável, combinava com todos os vestidos. E eu tô levando essa que é mais colorida, que é da Ralph Lauren. Essa daqui só saiu da mala no dia do Jogo do Brasil. E, sinceramente, não precisava ter levado. Que eu adoro também. Como você pode ver, todas mais ou menos do mesmo estilo. E a minha ideia foi levar uma que é mais baixa, tipo essa. Depois a gente tem uma média. E a gente tem a super alta. E a gente tem a Melicinha, que é uma média e tal, mas foge um pouco do padrão, porque eu notei que eu tava levando muitos padrilhos. E o meu chinelo, se você viu nos vlogs, eu comprei esse chinelo. E eu tava muito querendo comprar. E eu vou estrear lá, obviamente, que é esse da Tory Burch, que é um modelo clássico deles, a Miller. Essas sandálias, o modelo dessas sandálias se chama Miller. E eles têm de vários tamanhos óbvios, né? Óbvio que tem vários tamanhos. Tem de várias cores e vários materiais, é uma sandália clássica. A clássica deles é de couro. E essa versão é uma versão limitada, que é uma versão de plástico pensada pra praia. Ai, meu chinelinho eu amei. Usei todos os dias. Ups, perdi o chinelo. Tem que tomar cuidado pra não cair aqui na fresta, imagina. Mas também acabei achando Havaianas no free shop de Cancún e não resisti. E essas são as sandálias que eu vou levar. Deixa eu ver aqui, como é que eu tinha pensado em arrumar isso? Acho que eu vou colocar isso aqui embaixo. Aliás, eu posso colocar essa daqui assim. Aliás, até pra enfiar aqui embaixo. Nossa, muito bom. Olha só, na metade da mala. Eu já coloquei praticamente toda a minha roupa. Vamos falar das bolsas agora. Deixa eu só espalhar pra ficar melhor de mostrar. De bolsa, eu vou levar essa da Michael Kors, que eu mostrei pra vocês aqui quando eu comprei. Eu tava procurando uma bolsa que fosse praia, mas que não fosse especificamente de praia. Eu não queria uma bolsa de palha, porque depois eu não poderia usar aqui em Toronto. Então, essa bolsa, ela é de couro, mas ela é desse material furadinho, que é bem informal e eu acho que dá pra usar pra ir pra praia. Um resort, né? Dá pra usar.
para ir pra praia, ou também dá para sair à noite se eu quiser. Então eu achei ela bem coringa e eu não precisava gastar dinheiro com uma bolsa que eu só ia usar na praia. Acho que este foi o item mais usado da viagem inteira. Essa bolsa foi perfeita. Me acompanhou pelo resort, nos jantares, na praia, até no passeio de catamarã ela deu conta. Além disso, eu devo ir com essa daqui, que é uma Kate Spade, que eu comprei, acho que no mesmo dia que eu comprei essa Kate Spade. E essa daqui vai, primeiro porque ela é muito colorida, muito verão, acho que ela combina com qualquer um dos vestidos ali que eu tô levando. E ela é bem versátil, porque ela pode ser usada cruzada, eu posso tirar essa parte, essa pochetezinha dela e usar como pochete, posso usar a alça sem a pochete também, cruzada, posso usar do lado, eu posso diminuir a alça e usar como uma bolsa de ombro, e ela também tem uma coisa bem bacana que fica bem legal para usar à noite. Eu posso tirar as alças dela e aí eu posso prender assim, tem que arrumar direitinho, e aí você carrega na mão assim. Então é uma bolsa, mas que dá para usar de várias formas. Aliás, acho que é uma bolsa até que compensa comprar depois de outras cores e talvez comprar uma cor básica também, porque essa daqui é bem resort, bem verão, mas eu acho que compensaria ter uma cor mais, às vezes, mais neutra ou mais séria para poder usar também em outras ocasiões. Essa bolsa eu só usei em um passeio. Não teria sido um desastre deixar em casa. E a última bolsa que eu tô levando, eu não queria usar, ela não tem nada de especial, mas é uma bolsa, digamos, utilitária. Eu tô levando só por se acaso, se a gente for fazer algum passeio, a gente tá querendo ir num cenote, passar o dia num cenote, e essa daqui é mais confortável, ela é a prova d'água, quer dizer, obviamente não dá pra entrar no mar com ela, mas tipo assim, se chover, ela protege as coisas, então é uma bolsa, digamos, pra esse tipo de aventura, né, se a gente tiver que caminhar no meio do mato, alguma coisa, então assim, bem sem graça, mas é uma bolsa que a gente precisa levar. Eu só vou levar essas 3. E aí eu vou levar o meu chapéu. Esse chapéu eu comprei no Costco. Eu adoro esse chapéu. E ele tem filtro UV, então ele protege contra os raios solares. Ele é legal que ele é tamanho único e ele ajusta aqui. Então você pode ajustar para ele ficar bem preso na cabeça. Então eu nunca tive problema dele voar, não sei numa situação de barco, é claro, mas nas situações normais eu nunca tive problema desse chapéu voar, apesar dele ser bem grande e ele proteger bastante, e eu acho que ele combina com todas as roupas que eu tô levando. Usei o chapéu praticamente todos os dias. E, além do chapéu, eu vou levar esse boné jeans da Levi's também, porque é básico. É o mesmo caso daquela bolsa ali, eu não acho que tem tanta graça, não dá pra fazer um look tão legal, mas é utilitário, combina com praticamente todas as roupas e se eu precisar de alguma proteção, eu tenho ele. Bom, de bijuteria eu vou levar só essa caixinha e, na verdade, eu não levo nada de valor na viagem, nada. Eu vou levar, obviamente, o Apple Watch, vou levar meu Oura Ring, mas nada mais que isso. Até as alianças a gente deixa em casa. Então não vai nem meu anel, nada. Não vão as minhas pulseiras, nada disso. Não é nem uma questão por medo de roubo, mas é por uma questão mesmo de, sabe, da gente poder relaxar mesmo. Porque a gente sai do quarto, vai pra praia, mergulha, volta, depois vai comer, vai beber, volta pro quarto de novo, volta pro mar de novo. É só mais preocupação e férias não é pra me preocupar. Então, gente, nem aliança a gente leva pra gente não se preocupar. Eu acabei levando meus anéis e a pulseira de cristais, mas só usava à noite pros jantares. Eu levo essa caixinha e tudo que tem aqui é bijuteria da mais barata possível. É tudo cheinho aqui, eu acho. É, tudo cheinho. Alguns... até saiu aqui o brinco. Onde tá o brinco? Ah, meu Deus. Tá aqui. Era pra estar preso. Era pra estar preso aqui. Esse brinco é tão bonitinho, mas ele foi bem baratinho. Sei lá, tipo uns $10. Deixar aqui. Enfim, esses cordões são todos baratinhos. Esse daqui é um pouquinho mais caro. É um cordão que ele tem umas pérolas de verdade, mas eu comprei na promoção e ele é bem verão mesmo. Acho que vale a pena levar. Eu não tenho outra oportunidade pra usar. Em Toronto não tem muito lugar pra eu usá-lo. Então eu vou usar. Esse daqui é Shein. É bem coloridinho, bem verão. E esse daqui é um conjuntinho de 2 cordões também. Super baratinho, super bijuteria pra usar mais à noite. Um par de brincos de pérola de mentira, obviamente, não valem nada. E um par de brincos desse coloridinho, que eu acho uma gracinha, mas também
não vale nada. Anéis que não valem nada, mas que você pode usar vários pra sair à noite, assim. Esse daqui eu tava até olhando, eu nem lembrava que eu tinha. Achei tão bonitinho. Não vale nada, tá, gente? Umas pulseirinhas também que não valem nada. Peguei... Tava até pensando, se eu tivesse pensado antes, eu teria comprado algumas pulseiras coloridinhas pra levar, mas essas são as únicas que eu tenho. E é basicamente isso. Porque, como eu falei, eu não quero me preocupar, então todas as joias, tudo que é ouro mesmo, tudo que é de valor, tudo que tem pedra de verdade vai ficar em casa. No fim das contas, o mais legal de fazer esse vídeo foi perceber que existe uma baita diferença entre o que a gente leva e o que a gente realmente usa. Mas me conta aí nos comentários, você é do time que faz mala certeira ou sempre leva demais? Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like. E vale muito a pena se inscrever e ativar o sininho, porque o próximo vídeo é o vlog completo da viagem. E aí sim você vai ver tudinho o que aconteceu nessas férias.